Coldplay é uma banda famosíssima, adorada por muitos e até por cristãos. Mas você sabe o que você está cantando quando você canta Viva la Vida? A melodia pode ser muito gostosinha, a voz do vocalista muito agradável, mas a ideia transmitida pelo título da música, a capa, o álbum, não é uma ideia muito lá cristã, não. Curta, comente, se inscreva, porque eu vou te explicar isso hoje. Bora para mais um vídeo. Vamos lá, o que a gente tem aqui ao longo da música, né? Várias e várias vezes a ideia é a seguinte, a ideia de um homem muito poderoso, um rei, que rapidamente caiu de seu trono. E a gente vê isso o tempo todo na música. Os primeiros versos da canção já resumem bem essa ideia. Eu costumava dominar o mundo, mas agora varro as ruas. E o protagonista continua. Eu costumava jogar dados, ou seja, eu determinava o destino dos homens. Ele continua, num minuto eu detinha a chave, mas rapidamente as portas se fechavam e eu notava que meu castelo era de areia. Ou seja, este homem se achava poderoso, mas ele notou que o seu poder era algo assim construído em cima do nada, era muito frágil. Na sexta estrofe, a gente lê o seguinte, que os revolucionários esperavam pela minha cabeça, né? Os revolucionários, diz o rei, esperavam pela minha cabeça em um prato de prata. Me parece uma referência clara aí a Luís XVI, que perdeu a cabeça na guilhotina durante a Revolução Francesa, revolução que foi iniciada em 1789. A música, então, é isso, é a história de um rei que tem, na minha opinião, tudo a ver com o rei Luís XVI, obviamente representa todo tipo de poder aí totalitário, absolutista, mais especificamente o rei Luís XVI, que caiu com a Revolução Francesa. O baixista Gary Berman resumiu assim o sentido da música. É uma história sobre um rei que perdeu seu reino, onde a obra do álbum é baseada na ideia de revolucionários e guerrilheiros. Então tá bom, vamos lá à interpretação da música. O nome da canção é uma referência a uma pintura de Frida Kahlo, que assim, é considerada aí é uma feminista hoje, né? Por todo mundo que as feministas pegaram ela aí, a pegaram como um símbolo do movimento feminista. A Frida fez uma obra, tinha lá umas melancias lá e escreveu Viva la Vida. É considerada a última obra da artista antes de falecer. Ela estava adoecida, estava de cama e teria escrito isso aí, Viva a Vida. Em sua visita ao México, o vocalista do Coldplay, Chris Martin, teria sido profundamente marcado por Frida. Ok, mas quem foi Frida? Em 1928, aos 21 anos, ela se filiou ao Partido Comunista. Ela se casou com Diego Rivera no ano seguinte, iniciando um relacionamento muito conturbado, repleto de brigas e adultérios de ambas as partes. Frida era bissexual. Ela e o marido tiveram inúmeros amantes. Ora, olhando a vida dela, as suas crenças, vendo a obra Viva la Vida, fica difícil não pensar que o sentido seja simplesmente o seguinte, o que ela está pregando é a pregação de uma vida hedonista, ou seja, em que a satisfação dos prazeres seria o único objetivo da existência humana. A capa do álbum do Coldplay tem a ver também com os movimentos revolucionários que aconteceram na França. A capa do álbum é uma pintura de um pintor francês e o nome da pintura é A Liberdade Guiando o Povo, que tem uma menção direta aí provavelmente à Revolução de 1830. Mas o que parece mesmo é que o compositor da música colocou ali como um símbolo das revoluções de modo geral, principalmente da Revolução Francesa, que tem como marco a queda da Bastilha em 1789. Eu sei, na escola do seu filho, na sua escola, garoto, te ensinam que a Revolução Francesa foi uma maravilha, liberdade, igualdade, fraternidade, era o lema dessa galera. Isso na teoria, liberdade, igualdade e fraternidade. Na prática, ditadura, opressão e cabeças decapitadas na guilhotina. A Revolução Francesa ela foi a mãe de todos os regimes totalitários que a gente viu no século passado. Foi um movimento essencialmente ateísta. O Robespierre, um dos líderes da Revolução, ele ousou dizer que acreditava em Deus durante uma reunião jacobina, quase o mataram. A Revolução Francesa, ela tirou a tirania que existia na época, da Igreja Católica e da Corte Francesa, que oprimia o povo, e substituiu por outra tirania. O baixista da Coldplay disse que as letras foram inspiradas sob uma perspectiva anti-autoritária, uma revolta contra as figuras de poder. Foi o que ele disse a uma revista. Somos seres humanos com emoções e vamos todos morrer e é uma estupidez o que temos que aguentar todos os dias. Daí então viria o conceito de Viva la Vida. Ok, e aí para viver a vida, ele tem como inspiração os movimentos revolucionários, a Revolução Francesa, a Frida, a Revolução Francesa, execuções sumárias,
cabeças penduradas, milhares de mortes, mãe dos regimes totalitários do século XX. A Revolução Francesa matou em um ano mais gente do que a Inquisição Espanhola em décadas. E o caos, que foi assim, somente a brecha para que depois o ditador Napoleão Bonaparte entrasse e impusesse o seu poder, o seu tacão de ferro na França e no mundo. A Revolução Francesa é a maior obra de marketing da história. Pegaram uma ditadura e a converteram em sinônimo de liberdade. Ora, o que é, assim, como que a gente poderia definir, já que os próprios compositores da música aí falaram em guerrilheiros e revoluções, o que seria uma revolução? Uma revolução é o seguinte: uma mudança radical da sociedade, de maneira violenta, do dia para a noite, através de concentração de poder, em que meia dúzia de iluminados força o povo a seguir os seus costumes. E aí, compare a Revolução Inglesa com a Revolução Francesa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A primeira, a Revolução Inglesa, nem deveria ser chamada de revolução. Lá na Inglaterra, o rei Jaime II, católico, queria impor os seus costumes a um povo protestante. Isso é um estado opressor. Então, o parlamento forçou o rei a respeitar a cultura vigente. Agora, na França, os revolucionários queriam forçar o povo católico a seguir os costumes deles. Como eu disse, a revolução é um movimento que visa mudar violentamente a estrutura da sociedade, os seus costumes, os seus valores, centralizando o poder em meia dúzia de iluminados. É o exato oposto do que aconteceu na Inglaterra e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, houve uma correção de rota. Na França e na Rússia, por exemplo, houve mudança total de caminho, em que esse grupo de iluminados queria refazer a sociedade do nada, dando um cavalo de pau em um navio transatlântico. Não houve revoluções no mundo anglo-saxônico, e bastaria esse fato para explicar a preponderância mundial da Inglaterra e dos Estados Unidos nos últimos séculos. Ou seja, falar em viva a vida, em liberdade, tendo como pano de fundo movimentos revolucionários, comunistas, é um absurdo. Na União Soviética, em Cuba e em todos os países que foram infectados pelas revoluções, ninguém estava vivendo a vida, não. Ou eles estavam passando fome, ou eles estavam sendo escravizados nos gulags, ou mortos. Burke, que escreveu o clássico livro Reflexões da Revolução na França, ele fala que por conta da Revolução Francesa, muitas pessoas saíram da França. Havia uma multidão, milhares e milhares de desempregados e mais uma multidão de mendigos que vagavam pela capital francesa. E o pior, como eu já disse, por conta do caos, abriu-se caminho para o ditador Napoleão Bonaparte. Esses movimentos revolucionários muitas vezes lutaram mesmo contra regimes opressores, mas os substituíram por outros regimes opressores. Isso retrata o homem tentando por si só se livrar de seus problemas e mostra que, sem Deus, nós saímos do buraco e caímos no precipício. A imagem da liberdade ali, como uma deusa, né, que a gente vê na capa, a deusa da liberdade, olha, é bem propício para retratar o ideal francês e do homem moderno, de achar que o homem é uma espécie de fim em si mesmo, tendo como valor absoluto a liberdade. Mas os franceses, os comunistas, que defenderam a liberdade como um deus, não obtiveram liberdade. Já os cristãos americanos, que defendiam a servidão a um senhor, Jesus Cristo, eles encontraram liberdade. É o que relata Alex de Tocqueville, ao falar sobre a Revolução Americana, que não foi revolução coisa nenhuma. Ele disse o seguinte: na América é a religião que leva às luzes, é a religião que leva à liberdade, os preceitos divinos que levam à liberdade. É isso, gente. Sem Deus, a gente vai sair de um buraco para cair num precipício. Nós não conseguiríamos resolver os nossos problemas. A nossa deusa liberdade não vai nos libertar. O único que pode, de fato, nos pôr em liberdade é Cristo. Seja escravo de Cristo. E este será o único jeito para que você seja livre. Mas aí, o que você achou da música? A música, de fato, é gostosinha. Mas e aí? Esse é o pano de fundo, né? Tem a música, a Frida aqui, que inspira o nome da música, tem também o álbum, toda essa questão, a entrevista da galera falando sobre movimentos revolucionários. Por isso que pra mim, eu não consigo cantar um negócio desse. Mas e você? Deixa aqui o seu comentário, Deus abençoe, até a próxima.